aquele clássico, né? Se eu trabalho muito o tempo todo, eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo para gastar esse dinheiro e usufruir. Mas se eu diminuo o ritmo de trabalho, aí eu não tenho dinheiro, aí eu tenho tempo para usufruir, mas eu não tenho o dinheiro. De forma simplista, essa é a ideia geral, mas a questão é muito mais profunda que isso. E a família, exercício, saúde, espiritual, social? Será que esse equilíbrio tão desejado é realmente possível? Talvez, para você não. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 pontos que você precisa considerar para ver se você está apto ou não para isso. Com certeza, o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é um dos maiores desafios de hoje em dia. E existem 3 pontos que você precisa considerar para atingir esse nível ideal. O primeiro ponto é a fase de vida. O equilíbrio, ele varia conforme a fase da vida que você está agora, que você está vivendo. Ou seja, não existe o equilíbrio estável para a vida toda. Existe o que você está vivendo nesse momento versus o que você realmente deseja. Por exemplo, quando eu tinha entre 18 e 25 anos de idade, a minha vida era 100% trabalho. Estudava e trabalhava 100% do tempo. Até fazia um exercício físico ou outro, mas era bem meia boca, pouco estável, nada demais. O resto do tempo era ou faculdade ou trabalho. E até aí você pode pensar, pô, mas nenhum equilíbrio, né? Mas veja bem, eu era solteira, morava com os meus pais, eu não tinha nenhuma responsabilidade além disso e principalmente também não era um problema para mim. Agora, depois que eu casei, o contexto mudou, a fase da minha vida mudou. Não seria mais coerente manter esse mesmo estilo de vida porque não seria saudável nem pro meu relacionamento e nem pra mim. É claro que eu não me dei conta disso do dia pra noite. Foi a maturidade, com o tempo, que me fez perceber e ir adequando a minha rotina. E hoje, claro, com o filho já é completamente diferente, porque a fase da minha vida mudou completamente e por isso as minhas prioridades também. Então a mensagem que você precisa entender desse primeiro ponto é: qual fase da sua vida você está? Qual que é a sua prioridade nesse momento? Do que você vai escolher abrir mão hoje? O mais importante é ter em mente que nenhuma decisão ou resposta é para sempre. Isso vai mudar conforme as fases da sua vida mudam. E quando a escolha é consciente, você segue na proposta de equilíbrio que você mesmo escolheu de forma muito mais tranquila. Agora o ponto número 2 é a divisão clara de horários. Não existe equilíbrio sem clareza. Uma vez que você entende qual é a prioridade desse momento ou dessa fase da sua vida, você precisa ter clareza do que é especificamente esse equilíbrio que você deseja através de números. Mas que números? Basicamente as horas do seu dia. Quantas horas você está disposta ou disposto a dedicar para o seu trabalho por dia? Quantas horas você está disposto a dedicar para a sua vida pessoal por dia? É claro que esse número pode variar um pouco ali na prática, no dia a dia, mas a questão aqui é identificar a sua média. Sem esse ponto de partida, você nunca conseguirá identificar os caminhos para atingir o seu equilíbrio. Além disso, essa divisão de horário serve não apenas para quantificar as horas do dia entre trabalho e vida pessoal, mas para você pôr limites claros e poder migrar de um para o outro. A flexibilidade é muito super valorizada hoje em dia e claro que eu também usufruo dela. No entanto, flexibilidade não pode ser confundida com falta de rotina e falta de limites. Saber exatamente o que é uma exceção no seu dia de trabalho, que muitas vezes são confundidas e se tornam regras, é o ponto principal para você conseguir ter uma divisão clara de horários no seu dia a dia. Então, na prática, além de definir quantas horas você quer disponibilizar para cada lado, você precisará definir qual que é o período do dia que pretende dedicar para cada coisa. Por exemplo, no meu caso, hoje e por um breve período de tempo até o Francisco nascer, a minha rotina é manhã até metade, fim da tarde ali, trabalho. Meio da tarde até comecinho da noite, pessoal, família, casa. E depois, às 8 horas da noite, eu retomo mais uma horinha de trabalho para finalizar o dia. É claro que ao nascer mais um filho, a minha fase de vida vai mudar. Então, claro que eu vou ter que reajustar tudo isso de novo. E assim, segue as fases da nossa vida. Para ter mais claro, você precisa ter 3 coisas, tá? Primeiro, define metas. Por exemplo, minha meta é trabalhar 8 horas por dia no máximo. Segundo, definir rotinas.
sendo, sei lá, 4 horas de manhã ou 2 de tarde, 2 da noite, flexibilidade, né? Mas com limites bem estabelecidos. E terceiro, ter um controle de quanto tempo você gasta no seu dia a dia para você saber se você está atingindo a sua meta ou não. E caso você não esteja atingindo a meta, repensar seu dia para pensar em novas estratégias e iniciativas. Ponto 3. Desligar a mente do trabalho quando você está na sua vida pessoal e vice-versa quando está no trabalho. Então não adianta você cumprir as horas lá que você determinou se quando você está no trabalho você está com a cabeça lá na sua família, na sua vida pessoal, e quando você está com a sua família, você está com a sua mente no trabalho. Isso não é equilíbrio, isso é uma perturbação. E aí não adianta a gente cumprir uma rotina toda específica, mas não estar lá verdadeiramente. Porque você não vai estar usufruindo daquele momento e vai acabar gerando ainda mais estresse para você. A questão é como desligar a mente de outros assuntos nos momentos certos. Para isso, eu sigo 3 passos. Primeiro, eu tenho um uso religioso da minha caixa de entrada, ou seja, eu tenho um caderno ou um bloco de notas no meu celular sempre à mãos e eu não deixo nada, absolutamente nada armazenado na minha cabeça. Na prática, se eu tô no trabalho e começo a pensar em algo da vida pessoal, eu já anoto isso direto na minha caixa de entrada. Só que, claro, só anotar não adianta. Você vai ter que organizar essa demanda depois no local adequado, que será dentro da sua ferramenta de gestão de atividades, seus projetos e sua agenda. E aí entra o nosso passo número 2, que é seguir o fluxo 5A. Então, cada uma dessas demandas que eu anotei na minha caixa de entrada, depois eu organizo ou na minha agenda, ou na lista de atividades, ou na lista de aguardando, ou no meu arquivo, ou em uma ata de reunião. Só que tem mais um passo, porque não adianta você anotar tudo na sua caixa de entrada para esvaziar sua mente, se você organizar o que você escreveu ali usando o fluxo 5A só de vez em quando. Você precisará fazer essa organização rotineiramente, pelo menos uma vez por dia, ou seja, passo número 3 é ter uma rotina diária de organização da sua caixa de entrada, porque com isso a sua mente saberá que você realmente organizou as demandas e não vai mais ficar trazendo essas demandas, né, da sua mente de forma aleatória em momentos inadequados. Se a sua mente sabe que você organizou, assumiu o controle dessas demandas de maneira apropriada, ela se sente segura e se desliga daquele ponto. E isso tudo por um motivo muito simples, porque a sua mente, ela não foi feita para armazenar informações, ela foi feita para criar. Por isso que no quesito guardar informações, ela é tão ineficiente e fica lembrando a gente de coisas aleatórias em momentos aleatórios do nosso dia. Então, resumindo, para você desligar a sua mente, você vai precisar ter uma caixa de entrada e anotar tudo lá, não deixar nada pairando aí na sua mente, organizar as demandas anotadas com fluxo 5A na sua ferramenta de gestão e criar uma rotina diária para organizá-las pelo menos uma vez por dia. Se você estiver cansado, aprenda a escrever e organizar e não a aceitar a sua situação. Até o próximo vídeo.